Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo pra você. Se você é novo por aqui, o meu nome é Álvaro e nesse canal eu compartilho dicas de carreira no exterior e falo sobre design. O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu me tornei mais produtivo e além disso, como eu sobrevivi, na verdade, como eu estou passando por um burnout. Eu acho que é a doença que assola grande parte dos profissionais de criatividade hoje em dia. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, fica aí. Vamos lá galera, antes de começar eu queria deixar bem claro que eu não sou psicólogo, eu não sou nenhum especialista no assunto. O que eu vou compartilhar aqui é baseado na minha experiência e no que fez bem pra mim. Esse é um vídeo que, sendo muito sincero, é bem difícil pra mim fazer, é um vídeo que eu pensei muito se eu deveria fazer ou não, mas eu acho que faz sentido compartilhar com vocês essa minha experiência e como que eu tô fazendo pra passar a me sentir melhor. Se você não sabe o que é burnout, só pra deixar bem claro, o burnout não é uma coisa nova, ele se popularizou por volta de 1979 por um psicólogo, se não me engano, alemão, e em 2019 ele foi considerado sim uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Então sim, burnout é uma doença e não é uma frescura como infelizmente muitas pessoas dizem por aí. Mas o que é esse burnout? O que é o burnout? O burnout nada mais é do que um desgaste que começa a prejudicar a pessoa fisicamente e emocionalmente, levando a um esgotamento profissional e obviamente isso acaba afetando sim e muito a sua vida pessoal. A minha experiência com o burnout, sendo bem sincero com vocês, é recente, mas eu já briguei muito e brigo até hoje com problemas de ansiedade. Então, eu acho que as duas coisas elas acabam tendo sim alguma ligação e eu comecei a perceber que eu tava passando por isso quando eu não conseguia me concentrar em absolutamente nada. Quando eu digo nada, eu sentava pra assistir um filme do Netflix, assistir um seriado, ler um livro e eu não conseguia me concentrar naquilo que eu tinha pra fazer e obviamente isso passava por todas as fases, por todas as áreas da minha vida e óbvio pela minha profissão, que foi onde eu comecei a sentir mais que eu tava ficando muito mais afetado. Eu percebi que absolutamente qualquer coisa que me deixava feliz antes, até gravar esses vídeos aqui no YouTube, sair pra correr, sair pra treinar e etc, qualquer coisa que me deixava feliz passou a se tornar um peso. Eu não sentia prazer em fazer mais absolutamente nada. Sendo muito sincero, negligenciando da minha parte, eu demorei muito pra ir buscar ajuda. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é, se você tá passando por um burnout ou você acha que você tá passando por um burnout, busque ajuda. É muito comum a gente ver pessoas que estão passando por um burnout ou por algum problema de ansiedade, ficar pensando, nossa, mas por que isso tá acontecendo comigo? Nossa, mas a culpa é minha, eu que sou fraco, qualquer coisa desse tipo. E esses foram alguns dos pensamentos que vieram na minha cabeça. Uma vez que você reconhece que você tá passando por essa situação, acredita em mim, as coisas elas passam a se tornar muito mais fáceis. E o que vem me ajudando muito e o que me ajudou muito foi passar a me tornar mais produtivo. Talvez você pense, puta, mas produtividade e burnout não são coisas que estão basicamente opostas, né? Quando você está passando por um processo de burnout, você às vezes tem que dar uma relaxada e não se tornar tão produtivo. E eu concordo com o que você está falando, mas o que funcionou para mim foi de alguma forma sentir que o meu tempo era valioso, eu senti que eu estava fazendo coisas e me senti mais produtivo. Nos dias de hoje o que a gente mais vê é, se você quer ser produtivo, acorde às 5 horas da manhã, acorde às 4 horas da manhã. O que mais tem aí na internet são esses influenciadores que falam clube das 5, clube das 4, a rotina produtiva de uma pessoa minimalista, minha rotina da manhã. Todos esses vídeos que você vê no YouTube, eles arregaçam de visualização e isso foi uma das coisas que fez eu me sentir muito mal. Comecei a assistir esses vídeos e pensar, pô, mas todo mundo consegue fazer isso, menos eu. E foi aí que eu descobri um livro que se chama Make Time, aí no Brasil ele tem o nome de Faça Tempo. E para vocês terem uma noção o quanto eu gosto desse livro e como ele vem me ajudando muito, é a terceira vez que eu tô lendo. E por que eu me apaixonei por ele? Basicamente ele diz que esse livro ele não é um guia para você se tornar um mago da produtividade, ele não é um guia para você conseguir fazer milhares de coisas, é um guia para você conseguir aprender a gestionar o seu tempo e mais do que isso, para você ter tempo para o que realmente importa. Se para você o que realmente importa é zerar o Pokémon no Nintendo Switch ou ter mais tempo de jogar, sei lá, Game of Thrones ou qualquer outro jogo de tabuleiro, é isso que importa para você. Você está fazendo algo que te faz bem. Isso já significa produtividade, não é você fazer 1 milhão de tarefas, você entregar tudo que você tem e você ter 1 milhão de projetos paralelos. A primeira coisa que eu fiz e foi a dica mais valiosa que eu aprendi nesse livro foi tirar todas as notificações do meu celular. A gente sabe que o celular ele ajuda muito a gente, tem os calendários, você consegue se comunicar com as pessoas,
mas pra mim foi uma coisa que tava me fazendo muito mal. Vou colocar aqui do lado como que tá a tela do meu celular hoje. Eu simplesmente apaguei todas as notificações, criei ali, obviamente, alguns contatos de emergência, então se meu pai me liga, se minha namorada me liga, ou alguma coisa desse tipo, meu celular sim chega uma notificação, mas eu tirei todas as notificações e a primeira tela do meu celular, como vocês estão vendo aí, não tem nenhum aplicativo a não ser o Notion, que é o aplicativo que eu utilizo para controlar as minhas tarefas do dia, vamos dizer assim. Tirar essas notificações do meu celular me deu uma paz incrível. Não vou mentir, nas primeiras vezes ali, nos primeiros dias, nas primeiras horas, eu senti um pouco um vazio, eu queria toda hora dar uma olhada no celular, e aí entra a importância de você deixar a primeira tela limpa sem nenhum aplicativo. Eu apaguei praticamente as redes sociais que mais eu utilizava, que mais tiravam o meu tempo do meu celular, o Instagram, por exemplo, o YouTube, e eu só acessava através do computador. E como eu tinha que pegar, ir até o computador e etc., já era uma barreira e eu já não utilizava com tanta frequência e não absorvia tanto esse conteúdo que eu acabei de falar pra vocês, que me dava a sensação que eu era o único que não era o cara mais produtivo do mundo. A segunda lição que eu aprendi nesse livro e que me ajudou e vem me ajudando muito é simplesmente fazer um esquema de priorização de todas as tarefas que eu tenho pra fazer no meu dia a dia. Hoje em dia existem milhares de ferramentas que podem te ajudar a criar esse sistema de priorização, ou você fazer a sua to-do list, vamos dizer assim, mas o que sempre funcionou pra mim foi o papel e caneta. A única coisa que eu fiz foi digitalizar isso e hoje eu faço tudo através do aplicativo GoodNotes no iPad. Eu gestiono às vezes alguma coisa através do Notion, mas as minhas coisas ali, as tarefas que eu tenho para fazer durante o dia, eu simplesmente vou anotando no GoodNotes e vou dando tique ali de quando eu já completei essas tarefas. E eu comecei a utilizar uma técnica que eu gosto de chamar de sanduíche. Essa técnica é basicamente uma adaptação de algo que eu aprendi nesse livro. Eu começo a organizar o meu dia com tudo que eu tenho para fazer e eu coloco as tarefas fáceis primeiro, alguma tarefa que vai levar mais tempo, uma tarefa mais complicada no meio e outras tarefas fáceis no final. Por que eu utilizo esse esquema de priorização? Primeiro porque quando você já começa a fazer as tarefas fáceis logo no começo do dia, você já começa a ter esse sentimento que você está conseguindo produzir, que você está conseguindo fazer coisas. E quando você chega na tarefa mais complexa, você já vai estar nesse fluxo de criação, vamos dizer assim, ou você já vai estar num estado um pouco mais concentrado. Então essa tarefa mais complexa vai se desenvolver de uma maneira muito melhor, você vai conseguir fazê-la muito mais rapidamente, muito mais fácil. E logo depois, quando você chega na tarefa mais simples outra vez, você já vai estar um pouco mais relaxado, são tarefas que não vai exigir tanto tempo assim e talvez nem tanto poder de concentração. Eu recomendo todo mundo utilizar esse esquema de sanduíche porque vale muito a pena e te dá essa sensação de produtividade muito grande. Uma outra coisa muito importante que pode te ajudar e vai te ajudar a você se sentir mais produtivo é você criar uma espécie de sistema para você trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Como eu comentei, hoje eu utilizo o GoodNotes para fazer notas, toda a minha parte de documentação, roteiros de vídeos, coisas relacionadas ao trabalho estão no Notion. Todos os meus arquivos hoje eu utilizo o Google Drive para subir eles, então eu tenho um esquema de organização de todas as pastas e tudo que eu tenho para fazer que facilita e faz com que eu ganhe mais tempo, faz com que eu me torne mais produtivo. Eu não perco tanto tempo às vezes buscando um arquivo, eu não perco tanto tempo pensando em uma estruturação para uma pasta, onde eu vou salvar tal coisa, onde eu vou encontrar tal documento. Essas pequenas mudanças já fazem com que você entre em um estado que você sente que você já tem mais controle da sua vida, você já tem mais controle de tudo que você tem para fazer e obviamente você vai acabar se tornando mais produtivo e você vai sair desse estado do burnout onde você sente muitas vezes que você só está equilibrando pratos e você não está conseguindo entregar nada e você não está conseguindo fazer nada de fato que você tenha para fazer. Outra coisa que fez muita diferença no meu dia a dia foi eu passar a ter controle do meu calendário. O que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar aqui uma imagem que é um exemplo que eles dão lá no livro. Eu hoje tenho absolutamente tudo controlado no meu calendário. O tempo que eu tenho para tomar café, a hora que eu tenho para sair de casa, o que eu tenho para fazer em determinado período do trabalho, ou às vezes se eu preciso ir no mercado, coloco isso no meu Google Calendário. Eu sei que pode parecer meio doido, né, que você vai pensar, puta, mas eu tô tentando sair de um burnout e você tá falando para eu controlar o meu calendário. Talvez essa sensação de muitas coisas para fazer vai piorar essa sensação de burnout. Para mim, funcionou
ao contrário, tá? Quando eu vi que eu tinha o controle e eu sabia exatamente o que eu tinha pra fazer em cada hora, eu tinha ali meu horário de tempo livre, vamos dizer assim, então sei lá, de tal hora a tal hora eu podia jogar uma Nintendo Switch, eu podia brincar com alguma coisa, eu podia fazer qualquer coisa que eu tivesse afim, eu senti que, beleza, eu não tava sempre atrasado com as coisas que eu tinha pra fazer. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado quando eu falo em controlar o calendário, não é que você tem que ser extremamente restrito ali no que tá ali, óbvio, você tem que ter essa flexibilidade, mas você começar a organizar o seu dia falando, beleza, vou tentar colocar todas as minhas reuniões no período da tarde, vou tentar utilizar o período da manhã para fazer alguma coisa relacionada ao meu trabalho, alguma coisa que eu queira fazer para mim e assim por diante. Esse tipo de mudança me ajudou muito a ter uma sensação de mais controle da minha vida, ter uma sensação de que eu tava conseguindo entregar, eu tava conseguindo fazer tudo o que eu tinha para fazer no meu dia. E agora uma outra coisa que eu acho que é a mais importante quando você tá tentando ser mais produtivo, quando você tá tentando sair de um burnout, é você cuidar de você. O que eu quero dizer com cuidar de você? É você ter um tempo livre, por mais que às vezes esse tempo livre esteja dentro do calendário, mas você ter uma ideia de que você tem tempo pra você, seja pra você fazer alguma coisa, aprender um hobby novo, caso você ainda não tenha. Uma coisa que vocês podem até achar engraçada nesse vídeo, mas quando eu comecei a entrar nesse processo de burnout, brigando muito com a ansiedade, eu comecei a fazer mágica, então eu comprei vários baralhos e algo que me dá muito prazer, eu desconecto de tudo que eu tenho pra fazer, começo a brincar ali com os baralhos, aprender algum truque novo de mágica ou qualquer coisa desse tipo, sei lá, tenta achar um hobby, alguma coisa que às vezes te desconecte um pouco das telas, um pouco do computador, do celular, do iPad, etc. Um tempo onde você vai se sentir bem, onde você vai se sentir tranquilo. Isso fez muita diferença pra mim. E uma outra coisa que também fez muita diferença e vem fazendo muita diferença, e algo que eu tô até devendo um pouco, foi começar a fazer meditação. No começo parecia impossível pra mim, eu não conseguia ficar 30 segundos sem pensar em nada, vamos dizer assim, eu não conseguia me concentrar esses 30 segundos, porque minha cabeça tava um turbilhão, mas cada dia eu fui sentindo uma evolução, cada dia eu fui sentindo que eu conseguia progredir, e foi algo que foi me trazendo uma paz, e me traz uma paz muito grande. A chave da produtividade pra mim é você se sentir bem e é você ter tempo pra você. Não adianta você tentar ser produtivo pros outros, fazer milhares de tarefas, ter milhares de projetos, se você não tá bem com você mesmo, se você não se sente leve. Então é isso, galera, o vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. A gente saiu um pouquinho do tema de design, começamos a falar um pouquinho de burnout, que eu acho que, mais uma vez, é um tema que assola muitos profissionais criativos. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, vou deixar o nome do livro aqui embaixo, qualquer dúvida, me chama lá no Instagram e vejo vocês na semana que vem. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!